Luffy é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje, terapeuticamente, como infectologista espiritual, psicanalista holístico, neurologista e teólogo, eu vou abordar um tema que se chama revisão reflexiva. Para podermos gerenciar bem o nosso intelectual, espiritual, emocional, atuando racionalizadamente para não ficarmos vulneráveis zumbiologicamente nesta escravatura irracional, que são elas interferentes em nossas vidas, pois a intervenção é o que modifica o nosso desenvolvimento intelectual no que se refere a princípio, que nos traz a lesão dentro dessa questão comportamental. É o que resulta essas consequências deformativas. Por isso devemos fazer a reflexão para termos as nossas serenidades, é o nosso ponderamento equacionado pessoalmente, é os nossos atos e efeitos de revisar minuciosamente dentro de nossas recapitulação intelectual, emocionalmente, e trará o equilíbrio reflexiológico, reflexivo dessa reciprocidade que esse reflexo, esse reflexivo, riplóxico, que é uma ação, em primeiro lugar, que diz para praticar, é o que está em 1 Coríntios, examine-se, pois o homem a si mesmo, 1 Coríntios 11, 28a, né? A segunda opção também é Mateus 7, 1, que dá uma orientação ética: não julgueis para não ser julgado, pois dentro da terceira conduta comportamental é o que Tiago, no capítulo 1, versículo 19 e 20, ele nos orienta positivamente. Saber isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pois aí a orientação terapêutica, emocional, intelectual e espiritual é o que diz em Provérbio 9:9, para a gente dar instrução ao sábio, ele se fará mais sábio, ensino justo e ele crescerá em entendimento. Eu sempre uso uma filosofia ideológica minha, que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com os próprios erros. É dentro dessa questão de não viver mais só em teoria de conhecimento, mas a exerção da prática. Por quê? Provérbio ainda 12, 25 diz que a solicitude no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Como no capítulo 13, 14, a doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte, não só nesse campo físico, mas espiritualmente. E no capítulo 13, 16, também diz que todo homem prudente, ser prudente, ele age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua loucura, né? É essa extensividade do mau comportamento. E é por isso que temos que ter o amadurecimento que está em Efésios 4, 26, 27, para uma conduta exemplar. Ireis, mas não pequeis, não se põe o sol sobre vossa ira, e não dar lugar ao mal, né? O diabo. A grande orientação de Pedro, com suas próprias experiências, é o que ele refere: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
E aí ele faz a referência: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo é o vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por isso que isso está em 1 de Pedro, de 5, de 6 a 8. É por isso que a confiança de Jó, como ele diz no capítulo 42, versículo 2, ele diz: bem sei eu que tudo pode, nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido, porque o que ainda Efésios 3:20a diz que aquele que é poderoso para fazer muito mais excelente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, dentro desse agir que eu estou falando, da revisão reflexiva, para gerenciarmos bem o nosso intelecto, o nosso campo espiritual e emocional, para atuar racionalizadamente, é o que Jesus sempre deu orientação prática de ética aos seus discípulos, para ser tardio no falar, rápido no pensar, ser simples como pomba, prudente como serpente, irar, mas não pecar, porque o vírus da raiva, ele contamina qualquer um. A mente a gente pode doutrinar, conforme eu estou falando, mas a língua, ela não se converte. A própria palavra diz que ela é como um fogo que incendeia uma floresta, né? E aí é que está esse equilíbrio reflexiológico, que eu posso dizer, que nós temos que fazer antes de tomar qualquer atitude, para não ficarmos biologicamente dentro desse estado depressivo, mas dentro desse equilíbrio, de sermos simples como pomba, prudentes como serpente, de ainda que irar, mas não pecar, ou seja, não se pôr o sol sobre vossa ira, não guardar o ressentimento. Eu falo disso, que é um demônio atuante de lembranças ruins, que tenta abalar psicologicamente a nossa estrutura emocional. Mas que você possa entender essa mensagem para a atuação equilibrada, para não ficar vulnerável. E aí é que está a prudência, quando ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para vossas almas. E é essa intelectualidade formativa, dessa reflexão que nós temos que fazer, nessa revisão reflexiva, para termos esse gerenciamento. E é por isso que eu afirmo que Lefi é suede ai aulela mesma. Fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.